Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler o verso 11 e diante. Glória a Deus. Coincidentemente, semana passada eu preguei aqui sobre aqueles leprosos que viram a oportunidade, as janelas abertas para um milagre. O profeta tinha liberado uma palavra profética, e eles aproveitaram aquela janela. Janelas dos céus são oportunidades que aqueles que têm o discernimento do Espírito Santo vão fazer, vão alcançar, vão pegar aquela oportunidade. É o que nós pregamos semana passada sobre aqueles leprosos que saíram e entraram até o acampamento. E hoje, coincidentemente, vou continuar falando agora de uma outra situação envolvendo ali os leprosos, mas agora no ministério de Jesus. Lucas capítulo 17, verso 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Fala assim comigo: passava Jesus pelo meio, entre Samaria e Galileia. Importante esse detalhe, vamos continuar. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Fala assim comigo: Jesus disse para os leprosos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, olha, esse aqui é fantástico, fala assim comigo: indo eles, mais uma vez, indo eles, foram purificados. São detalhes aí que depois nós vamos comentar. Um dos 10, vendo que foi curado, que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus disse para aquele que voltou, que tinha um coração grato, ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor Deus, lemos a tua palavra, tens liberdade, Senhor. Te damos liberdade, Espírito. Fala aos nossos corações, fala, Deus. Deus, tu és a única razão de estarmos aqui. Deus, pode ter um louvor maravilhoso, lindo como tivemos, pode ter aqui, Senhor, um pregador, uma palavra eloquente, mas tudo isso não tem sentido algum, se não tivermos a plena certeza que o Senhor está aqui. E nós sabemos isso, nós sentimos isso. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. És bem-vindo, Jesus. Tudo é para o Senhor. Oh, meu Deus, que atmosfera. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nosso tema é: a gratidão abre portas para milagres maiores. É o que nós vamos ver aqui neste texto, nós vamos caminhar aqui neste texto, falando sobre isso, sobre um coração grato, aquele que é nobre, aquele que tem gratidão no coração, como que ele vai estar sempre debaixo de novos milagres, de bênçãos maiores. Mas há alguns detalhes no texto que eu fiz você repetir, que eu queria agora te explicar melhor. Primeiro, é que Jesus estava indo para Jerusalém,
e ele estava num momento da sua viagem, do seu percurso, que ele estava bem no meio, na divisa entre Samaria e Galileia. Para você entender o contexto disso, Samaria, havia uma grande disputa entre os judeus, algo histórico que envolve também a questão religiosa. Eles consideravam impuros, não tinham uma linhagem pura judaica, e houve várias profanações que aconteceram em Samaria. Enfim, o judeu não considerava um samaritano uma pessoa pura, uma pessoa de Deus, da mesma linhagem. Então nós vemos aqui um extremo, o lado daquele que, vamos dizer assim, é extremo pecador. E do outro lado nós vemos a região da Galileia, que, se olharmos para Israel, tirando Jerusalém, né, que é a terra, vamos dizer assim, prometida, onde havia o templo e aonde a arca da aliança estava, enfim, é a cidade de Davi, mas é no deserto. O lugar mais próspero de Israel, se olharmos em questão de terra, é a região da Galileia, porque fica ali o lago, né, que é chamado como Mar da Galileia, que não é mar, é um lago, né, e é então ali muitas plantações, não é deserto, é uma região bonita, com muito verde. É o único lugar ali do território de Israel que o verde existe. Os outros lugares hoje têm o verde, mas porque existe um processo de irrigação, mas ali é natural. Então nós vemos dois extremos: Galileia, prosperidade, bênção, Samaria, e Jesus passa na divisa. Agora algo interessante acontece: sai ao encontro dele 10 leprosos, e esses leprosos, pelo texto que nós lemos, que um voltou e este que voltou era samaritano, dá-nos a entender que os outros talvez não eram samaritanos. Aqueles leprosos tinham samaritanos, tinham pessoas da região da Galileia, tinha de várias regiões ali de Israel. Isso me chama uma atenção, porque a luta deles os uniram. Eles estavam juntos, caminhando juntos, numa aldeia juntos. E muitas vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades nos trazem essa união. É interessante que mais na frente a bênção os separa. E quantas vezes, às vezes, quando a pessoa ela é abençoada, ao invés de ela ser grata e se manter unida, ela se afasta. Mas aqui, irmãos, onde eu quero deixar aqui para você essa primeira reflexão, é que ali eles estavam unidos, e aos olhos de Jesus eram 10 leprosos. Porque às vezes, já contextualizando, às vezes nós fazemos uma distinção de pessoas para pessoas. Por exemplo, falamos sobre salvação, falamos sobre arrependimento, e muitos às vezes dizem assim: olha, esta pregação tinha que ser pregada lá na Floramar, porque lá na Floramar existe bandidos, existe ali pessoas terríveis, assassinos, lá que tem que ser pregada a palavra. Tipo assim, lá é Samaria, ali tem um pecador maior. Mas aos olhos de Jesus não existe pecado maior ou menor. Todos nós somos leprosos. Todos nós precisamos da purificação que vem do sangue de Jesus. Aos olhos de Jesus, sabe, não existe quem é maior ou menor, ou que pratica pecado maior ou menor, não. Todos nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida, tanto quanto o pior bandido que possa existir, como eu ou você ou quem for. Todos nós estávamos condenados à morte, sendo consumidos pela lepra do pecado, mas glória a Deus, que um dia o Senhor Jesus entrou na nossa vida e nos purificou desta lepra, e hoje somos livres para adorar a Deus. Não há diferença. Jesus não olhava com diferença, Jesus não olha com preconceito. Às vezes a igreja pode até olhar com um certo preconceito: mas aquele ali não é. Ei,
Jesus ama a todos igualmente. Às vezes, infelizmente, o ser humano comete esse erro, mas eu louvo a Deus pela pastora Maria da Ajuda, que está aqui com o seu grupo ID, que tem o mesmo olhar de Jesus, vai lá para Goiás e evangeliza ali aqueles travestis, aquelas pessoas que estão ali vendendo o seu corpo. Por quê? Porque a alma deles vale tanto quanto a minha e a sua, e precisamos pessoas com o mesmo olhar de Jesus, que ama essas pessoas. Vai lá no carrapateiro, vai lá e prega o evangelho para aqueles viciados, porque para Jesus não há diferença. E eu sonho com um dia que vai estar entrando aqui travestis, entrando aqui pessoas assim, e essa igreja não vai olhar com diferença, mas vai amá-los com o amor que vem do Senhor Jesus, e falar: sejam bem-vindos, esta igreja ama vocês, e o meu Deus, Ele pode satisfazer todos os desejos da tua alma, porque Jesus não via diferença, todos eram leprosos. Não há lugar tão distante que Ele não possa ir, e não há problema tão grande que Ele não possa resolver. O meu Deus é um Deus de milagres. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, aplaude a Ele com alegria, com louvor. Este é o Deus que nós seguimos. Detalhe ainda interessante aqui, quando eles chegam até Jesus e clamam para serem curados, normalmente Jesus tocaria neles, diz: sim, eu quero que vocês sejam limpos, sejam curados. Automaticamente, instantaneamente seriam curados e pronto. Mas aqui foi diferente. Jesus fala para eles: olha, vão até Jerusalém. Estavam a caminho, devia ter alguns dias de caminhada ainda. Vão até Jerusalém, se apresentem no templo, procure o sacerdote. O que Jesus fez? Bora, caminha, avança, não para. Sabe, irmãos, a palavra que Deus está entregando agora para você é: não deixe o teu problema te paralisar, avance, caminhe. Pastor, mas a minha luta é tão grande. Ei! Teu Deus é maior, avance, continue, não para, não desanima. Pastor, mas eu estou triste, eu estou angustiado, é tanta luta. Ei, Deus é contigo, e com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não para, não deixa a tristeza, não deixa a angústia, não deixa a depressão, não deixa isso entrar. Deus é contigo, continue andando, vai, continue. Agora, irmãos, é interessante que Ele é aquele que poderia curá-los. É em Jesus que a cura chega. Mas Jesus não cura. Jesus manda eles irem para o templo. Jesus manda eles irem até o sacerdote. E aqui eu vejo alguns detalhes. Porque, irmãos, o que Jesus fez aqui? Em outras palavras, ou trazendo para os dias de hoje, Ele falou assim: vão para a igreja. A pessoa, um leproso, chega e fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. E Jesus fala: então vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, vai para o templo. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso, o quanto que Jesus aqui está valorizando a casa do Pai. Porque hoje às vezes vem esse tipo de pensamento: ah, não, você pode alcançar a tua bênção, o teu milagre, alcançar a tua resposta, você pode cultuar a Deus do seu jeito, na sua casa. Irmãos, um dos simbolismos é que nós somos o corpo de Cristo. Cada um aqui é um membro deste corpo. E um membro, minha mão, se eu cortar ela do meu corpo, ela apodrece, porque o corpo dá vida para a mão. Alguém longe do corpo de Cristo, da igreja, morre porque não recebe vida. Um galho, quando é cortado da árvore, ele vai secar porque ele não recebe a seiva. Uma pessoa que se diz de Deus, longe da casa do Pai, com o passar do tempo vai morrer, porque é aqui que sai a vida, a seiva. Em cada culto, momentos de adoração como este, momentos de fé, é na comunhão com os irmãos, é que o milagre acontece.
Então Jesus manda: olha, vai para a igreja, procure o pastor, procure lá a liderança, procure os sacerdotes. E aqui eu vejo alguns detalhes. Primeiro deles, o milagre aconteceu naquele que estava caminhando, que estava indo ao templo. De certa forma, Jesus mandou eles procurarem ali o sacerdote, nesse sentido de agradecimento, de sacrifício, de entregar a sua oferta, de entregar o seu sacrifício em prol daquilo, agradecer. E eu vejo aqui, irmãos, que o milagre acontece nesse caminho da gratidão. Ah, pastor, mas o milagre ainda não aconteceu. Seja grato. Jesus, ele fala assim para os discípulos: precisamos alimentar essa multidão. Aí os discípulos dizem: mas Senhor, nós não temos nada. Aí chegam lá: achei aqui com o menino 5 pães. Mas o que é 5 pães para uma multidão de 5.000 pessoas? Aí Jesus pega aqueles 5 pães e traz uma grande lição. O principal caminho para que o milagre aconteça ele ergueu aqueles 5 pães ao Pai e agradeceu pelos 5 pães. Seja grato. E quando ele agradeceu, ele devolve para os discípulos e manda distribuir, e eles começam a partir o pão, e o pão não para de se multiplicar, e de 5 pães, um milagre acontece de mais de 5.000 homens ser alimentados. Tudo começou aonde? Na gratidão. Ah, mas o meu salário é tão pequeno. Seja grato. Seja grato à empresa que você trabalha. Seja grato àquele que te abriu uma porta. Agradeça a Deus. Não significa que você vai se contentar, que você não vai buscar algo maior, mas para de murmurar e agradeça. A gratidão abre portas para novos milagres, ou mantém a porta aberta para novos milagres. Amém, irmãos? Depois ele fala: procure o sacerdote, vai lá sacrificar, vai lá servir. Eu preguei aqui algumas semanas atrás que Zacarias, ele tinha todos os motivos para parar de servir no templo. Havia uma escala em que eram sorteados que aqueles sacerdotes entrariam no templo para ministrar dentro do templo. E ele poderia tranquilamente chegar lá para aquele que comandava as escalas e dizer assim: olha, eu estou meio cansado, já estou ficando velho, eu estou meio até triste, para falar a verdade, estou meio frustrado, porque eu sirvo no templo, eu trabalho aqui, quantos e quantos anos eu estou aqui na escala, eu cumpro a minha escala, tudo direitinho, mas a minha oração que eu faço, ela não foi respondida. Eu sonho em ser pai, eu sonho que a minha esposa Isabel, ela fique grávida, mas ela não fica grávida, ela é estéril, enfim, num milagre não acontece. Aí procura lá o Tony, que é o diretor do diácono, fala: tira o meu nome da escala. Procura lá o sábio que cuida das escalas do louvor, tira o meu nome lá da escala do louvor, tira o meu nome lá da escala do welcome, tira o meu nome lá da escala das células, tira lá o meu nome, porque eu estou cansado, eu estou frustrado, vou parar de servir. Se Zacarias parasse de servir, ele teria perdido o milagre, porque foi quando ele entrou no templo, cumprindo a sua escala, servindo ao Deus Altíssimo e à casa do Senhor, que o anjo apareceu e anunciou o seu milagre. Quando você serve, o milagre chega. Por isso Jesus disse para eles: vão lá, vão ao templo, vão ao sacerdote, vão lá sacrificar, vão lá servir. Terceiro, eu vejo ainda aqui que Jesus manda eles caminharem, e eles poderiam estar também ali frustrados, dizendo assim: eu já ouvi falar que outros leprosos, e até mesmo outras pessoas com outras enfermidades, paralíticos e outras pessoas, chegaram até Jesus pedindo pela sua cura, e Jesus colocou a mão sobre eles e foram curados na hora. Ele nem conversou direito com a gente, mandou a gente ir para o templo, mandou a gente ir para o sacerdote. Não, sabia que não ia dar em nada isso aqui.
poderiam simplesmente desanimar e desistir, mas porque eles obedeceram. Fala comigo, obediência. Eles obedeceram o que Jesus tinha dito. Sabe o que aconteceu? Pela obediência deles irem para o templo, eles entraram. A obediência te coloca na rota, em colisão com o teu milagre. Quando você começa a caminhar em obediência, pode esperar, o milagre vai acontecer, porque a obediência é a rota de colisão para o teu milagre. Fica firme, obedeça ao Senhor, não desanime, continue no caminho da obediência, não desista. Eu volto aqui, para que a gente possa estar já caminhando para o final. Seja grato. Eles voltaram, porque o grato, ele não é egoísta. Jesus falou assim: cadê os outros 9? Só um voltou. Sabe o que aconteceu com outros 9? Mais ou menos isso. Eles olharam: gente, estamos curados. Aí um falou: vamos voltar e agradecer, dar o testemunho, vamos louvar o nome desse Deus, louvar o nome de Jesus, vamos voltar para lá, vamos agradecer. Aí os outros 9, peraí cara, você quer voltar para lá? Já caminhamos um tempão, peraí, a gente está curado. Com a lepra, nós não podíamos estar perto de outras pessoas. Com a lepra, a gente não podia ir para um shopping, entrar num shopping, sentar numa praça de alimentação. A gente não podia ir lá no Mineirão assistir um jogo, a gente era leproso. Agora a gente foi curado. Agora, cara, eu não vou voltar lá não, eu vou embora para o Mineirão, eu vou embora lá para o shopping, eu vou entrar numa sala de cinema, eu vou fazer agora tudo que eu não podia. Não sei se você está entendendo. Tem muitas pessoas que antes estavam lá numa situação que não podiam nada. Eles começam a servir a Deus e Deus vai abençoando, vai prosperando. Hoje eles têm condições maiores e têm possibilidades, como eu disse, de ir para um shopping, de ir para um Mineirão, de fazer uma viagem. Não tem nada errado. O errado está quando essas coisas tomam o teu coração e você deixa de ser grato. Tem que ser grato a Deus, tem que ser grato à tua igreja, porque quando você chegou aqui, o seu coração, a sua vida estava tão tomada pela miséria, pela lepra. A igreja se colocou em oração por você. E agora que você está curado, agora que você está limpo, que Deus está te abençoando, está prosperando, agora não tem mais tempo para estar na igreja, agora não tem mais tempo de estar lá nos cultos, agora eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, eu tenho um lugar para passear, eu tenho condições de ir para shopping, para Belo Horizonte, fazer tanta coisa. Não tem mais tempo para Deus. Seja grato, volte. Pode fazer tudo isso, tem tempo para todas as coisas debaixo do sol, mas não pegue aquilo que pertence a Deus. Domingo é do Senhor. Domingo, pastor, mas é difícil chegar aqui 5 horas para estar arrumando as coisas, é difícil chegar às 6 horas. Ei, vamos servir ao Senhor com alegria. Às vezes eu vejo pessoas chegando, você acha que o pastor não vê não? Pessoas chegando 7h20, vai entrando com aquela cara mais boa. Eu falei, gente, o que teve tão importante na vida dele? Deus sabe, né? Às vezes houve algum imprevisto, furou o pneu, né? Saiu do controle. Mas eu também sei que tem alguns que ficam enrolando em casa. Quando dá 6:50, vou tomar banho. Espera aí. Vem para a casa de Deus, seja grato, porque a gratidão abre as portas para milagres maiores. Como assim, pastor? Aquele que voltou, os outros 9 foram embora com a cura, mas aquele que voltou, além da cura, Jesus disse: vai-te em paz, porque agora, além da cura, você tem a salvação. Glória.
o maior milagre que alguém pode receber é ter o seu nome escrito no livro da vida e viver eternamente com Deus. Irmãos, você pode alcançar muitos milagres, mas somente aquele que é nobre, que é grato, aquele que permanece fiel ao Senhor até o fim, este vai reinar e viver com Ele por toda a eternidade.